telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado, a equipe, com este café da manhã delicioso. Hoje converso com o professor doutor Cássio José Ferreira, professor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Professor, o haikai é um antigo e tradicional gênero poético japonês. Fale um pouco do haikai. Olá, obrigado pelo convite. O haikai é um tradicional poema japonês, eu chamo de poemeto, né? Porque ele sintetiza em poucas palavras uma imagem, que essa imagem ela é multiplicada pela sua ressonância dentro das palavras, né? O haikai ele surge lá no século VI no Japão, né? E no século XVII, XVIII ele se transforma e atinge uma força muito grande devido ao trabalho de Matsuo Basho, que divulga, amplia, né? E constrói esse haikai tradicional que conhecemos hoje. Não é uma poesia de muita frequência na publicação, mas o senhor tem trabalhado isso em sala de aula, até porque a sua atividade é letras em língua japonesa. Exato. Fale um pouco desse trabalho em sala de aula, o interesse dos seus alunos em buscar letras em língua japonesa e, de certa forma, trabalhar o haikai. Dentro da língua japonesa, eu trabalho com literatura japonesa e a gente enfoca muito a poesia, né? E aí eu gosto sempre de mostrar essa diferença entre o tradicional poema japonês e o poema japonês com característica japonesa que é produzido no Brasil, né? Aqui no Amazonas nós temos essa variação com grandes nomes, né, que daqui a pouco nós falaremos mais, mas na sala de aula os alunos olham para o poema de uma forma muito simples, mas quando começam a entender que é uma produção que tem 5, 7, 5, essa métrica, né, e eles conseguem captar essa essência da imagem, de como busca essa criação, né? O que ela quer transmitir, como o próprio Basho falava, existem as regras para a criação do poema, mas quando você as domina, você tem que descartá-las, né? É um novo aprendizado, então você está sempre pensando naquilo que é mais belo, né? E isso encanta o aluno e ele quer buscar entender como é que funciona em japonês. E aí, inevitavelmente, faz essa comparação com os haikais que são produzidos em português. De certa forma, a sua obra presta uma homenagem ao Brasil e ao Japão. Exato, né? Inocente Céu de Cinzas, esse foi meu primeiro livro de haikai que eu lancei, né? Eu faço uma homenagem a uma cidade do Japão, de forma geral, o Japão, mas especificamente numa cidade chamada Kagoshima, né, no Japão, e o Brasil. E o Brasil, né, está muito forte, tem uma imagem muito forte que é a imagem da Amazônia, que está presente. Então tem essa confluência de Japão e Brasil, e eu coloco como reflexo de haikai justamente porque uma ideia, não é igual ao original, mas é a partir do original japonês que surgiu esse poema aqui posto no livro, né? O professor Samuel, na década de 40, já produzia alguns haikai. O senhor me falou que esse haikai está sendo estudado por um aluno. Como é que eles encontraram esse material? Professor, esse aluno que pretende pesquisar sobre o professor Samuel Benchimol, o que acontece? Na crítica do Amazonas, né, o professor Samuel não aparece nessa genética nas críticas que já existem. Após ele ler seu livro, né, ele descobriu esses poemas lá, entrou em contato com a família Benchimol e agora ele vai pesquisar, inserindo, né, desde a década de 40 até os dias de hoje, né, essa genealogia de criação e publicação do haikai no Amazonas, né? Na sua obra, a natureza está muito presente, muito forte. Quer dizer,
o senhor não deixou a Amazônia de lado, o senhor traz, através da poesia do Haikai, a natureza. Exato. Por essência, né, o Haikai ele enfoca a natureza de uma forma muito forte. E nós sabemos que na década de 30 do século XX, o Amazonas recebeu imigrantes japoneses, né? E a partir daí eles já começaram a construir haikais aqui. Porém, né, utilizando as imagens do Amazonas e da Amazônia de forma geral. E essas imagens eram tão esplendorosas para o japonês, né, que quando esses haikais chegavam ao Japão, eles ficavam encantados com aquela imagem que era produzida naquele poema aqui, utilizando essas imagens daqui. Então, nos meus poemas, né, eu também busco esse reforço da imagem, porque por si a imagem já tem uma beleza, mas quando essa beleza você consegue ver o cerne dela, né, ela multiplica, às vezes amplia muito mais, né, esse sentido. E por exemplo, hoje eu estava vindo para cá e pensando, o meu paletó está cheio de pelo de gato, porque eu tenho gato em casa. Então, se fosse transformar isso num haikai, seria paletó preto, né? Manchas brancas, gato existe, por exemplo. Né? Então, é uma imagem que se cria. Tá certo. Professor, eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo e quero falar dos produtos Magistral. Você que está no interior do estado, você pode ter os produtos Magistral na sua revenda. Há um contato no rodapé do nosso vídeo, onde você pode, inclusive, ganhar um brinde. Faça o contato com a Magistral. Magistral é uma empresa genuinamente amazonense e oferece o Guaraná do Amazonas para você. Mas eu volto em seguida. Me aguarde, eu converso com o professor doutor Cássio José Ferreira. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, está hoje no restaurante Puraquê. E eu vou conversar com Raimundo, que vai falar dessas delícias para todos nós. Nós temos todos os dias tambaqui na brasa, caldeirada de tambaqui, tucunaré escabeche. Aos domingos, um buffet maravilhoso. As carnes também estão à disposição dos clientes? Está à disposição dos clientes, todos os tipos de carne. Eu quero falar com você que é do interior do estado. Faça seu cadastro no telefone que está no nosso vídeo. Você vai ganhar um prêmio. Tenha na sua revenda os produtos Magistral. Tudo isso vai muito bem com o regente agora de roupa nova. É a dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu converso com muito prazer com o professor doutor Cássio José Ferreira. Ele é professor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Professor, o senhor, ao publicar o livro, o senhor deixa nas entrelinhas um convite à reflexão. Isso é muito importante porque leva o leitor não só a beber na poesia, mas também fazer uma reflexão do que a poesia está propondo. Correto. Assim, o haikai, né, ele tem essa função de criar essa imagem, como eu já disse, mas eu busco nesses poemas também inserir temas bem atuais, né? Quando você lê, você vai encontrá-los, assim, temas que falam do Brasil, do Japão, temas sociais, temas de criação literária, né, dentro do poema. E isso enfocando a natureza, enfocando o ser humano como essência, né, dessa criação poética. O homem é parte dessa natureza e o haikai aproxima os dois fatos, homem e natureza. Exatamente, é como se fundisse os dois, né, no mesmo sentido. Se a gente pensar na questão do shintoísmo no Japão,
os deuses estão em todos os lugares na natureza em consonância com o homem, né? O senhor passou um período da sua vida no Japão. Me fale dessa experiência. Olha, a experiência no Japão foi enriquecedora no sentido do contato com a língua, do contato com a literatura e com as pessoas de forma geral, a cultura de forma geral. Eu morei em uma cidade chamada Osaka, que é uma cidade muito parecida com Tóquio em termos de tamanho, mas diferencial em termos de povo, né? E uma cidade mais interiorana chamada Kagoshima, que, né, lá eu estudei na Universidade de Kagoshima e em Osaka eu estudei na Fundação Japão. E assim, foi muito belo poder entender, né, aquilo que o Basho já colocava na poesia, porque ele andava o Japão em busca de imagens que pudessem criar os haikais, para a criação dos haikais, e contemplar aquelas imagens, né? E por meio da presença, era como se você invocasse, de certa forma, o espírito ancestral para poder entender a criação poética, os caminhos de Basho, e de outros autores, diversos autores japoneses, né? Na sua experiência como professor da Universidade Federal do Amazonas, o senhor percebe um interesse grande pela língua japonesa na literatura, no caso, em sala de aula? Sim, né? A procura pelo curso de língua japonesa na universidade é bem grande, né? E os alunos têm um interesse muito forte na literatura, principalmente. E isso cresce, né? Porque você vê artigos publicados pelos alunos a respeito da literatura, alguns tentando escrever haikais, outros aprendendo esse caminho, né? Então, eu vejo essa multiplicação e um interesse muito grande pela cultura japonesa no Amazonas de forma geral, e isso reflete no curso de língua japonesa da universidade. O senhor tem vários livros publicados. Eu trouxe, além do Inocente Céu de Cinzas, eu trouxe Fábulas da Terra Falada. Eu queria que o senhor falasse dessa obra um pouco. Fábulas da Terra Falada é um livro mais teórico, referente à teoria literária, mas que enfoca as histórias populares do cotidiano, né? Então, eu fiz uma pesquisa onde eu pego essas histórias populares, de certa forma contos, né? E faço uma análise como é que esse cerne dessa história está aqui no Brasil e se estava em outro lugar, baseado no trabalho do russo Vladimir Prop, né, na morfologia do conto maravilhoso. E aí eu contemplo e chego à conclusão que o cerne da história é o mesmo que perpassa lá fora em outras histórias, mas as experiências brasileiras, as experiências locais são incorporadas a esse cerne, né? E as histórias são ressignificadas, recontadas de outra maneira, mas mantendo o mesmo cerne. Nós sabemos das dificuldades da publicação de um livro. Como é que o senhor analisa esse espaço de conquista difícil entre o professor e o aluno? Muitas vezes o aluno conclui um curso, faz o seu trabalho de conclusão, mas não encontra apoio para publicar aquilo. E o senhor, de certa forma, vai publicando, vai dando vazão a tudo isso. Publicar é difícil, né? Requer um caminho de planejamento, de conversas, né? Até você inclusive econômico, né? Econômico, até você encontrar uma editora que interesse pelo seu trabalho, né? Mas isso eu acredito que quando você começa, eu acho que o meu caminho de publicação começou pelos artigos, né, dos científicos. A partir do conhecimento deles, as portas foram se abrindo mais para a publicação do livro, né? Na verdade, professor, essa dificuldade do livro é o grande empecilho para outros autores que estão nascendo, né, publicarem. Agora, vamos falar de sala de aula. Eu estou com uma curiosidade enorme. Traduzir essas aulas, o senhor traduz português, japonês ou vai tudo para a língua japonesa? Aí depende do nível da turma. Quando é básico, é misto, né? A aula é em português, é em japonês. Agora, se no nível mais avançado, por exemplo, no quarto, quinto período,
por aí já em japonês. Né? Quer dizer, a aula é dada totalmente em em japonês. japonês. Né? Tá certo. Professor, novamente eu peço licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas eu quero lembrar, especialmente você que está no interior do estado, são 45 lojas, agora 50 lojas na cidade de Manaus, Roraima e todo o interior do estado. Aonde você estiver no interior do estado, você encontra uma loja TV Lar. Faça essa visita. Eu volto em seguida, converso com o professor doutor Cássio José Ferreira. Volto já. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje, muito prazer, com muita satisfação, com o professor doutor da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas, Cássio José Ferreira. Professor, a Amazônia, o senhor procura se vestir desta Amazônia para produzir seus haikai. Me fale de Amazônia e o haikai. Olha só, a Amazônia sempre é uma ressonância grande para o haikai. Né? Se, por exemplo, o barranco que cai com a cheia, a folha grande de uma árvore, o barulho da floresta, o igarapé, né? O soar de um pássaro, isso é muito forte aqui no nosso dia a dia e isso se transporta para o poema, né? O poema vê isso como um louvor. Acho que a Amazônia, ela te dá pronta a poesia. Você só tem que transformá-la em palavra, né? O senhor publicou outros livros. Fale dos outros livros já publicados. Eu publiquei outros livros, né, na verdade organizados, né, sobre o ensino de espanhol no Amazonas, sobre a questão da literatura japonesa. Ainda não está lançado, mas até o final do ano vai ser publicado um livro sobre o escritor Haruki Murakami, que é um escritor japonês, né, que possivelmente será um futuro Nobel de Literatura. E esses livros, né, compõem de alguma forma a construção do conhecimento que eu utilizo em sala de aula como forma de aprendizado. Então, além de dar uma contribuição na crítica literária de forma geral, né, também facilita o acesso do aluno à literatura japonesa, à crítica japonesa e outras línguas, né. O consulado do Japão tem conhecimento desse interesse de alunos, especialmente amazonenses, na sua maioria não descendentes de japoneses, mas que se interessam pela língua e pela cultura? Tem sim, né, e muito, né? O consulado está sempre presente na universidade e, além disso, nós temos aqui no Amazonas outra Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, a NIPAC, que também está sempre presente conosco, né? Além de outras instituições que ajudam na divulgação da língua e da cultura e da literatura japonesa. Mas o consulado ele está sempre presente, contribuindo, participando com palestras, oferecendo bolsa, que nós temos alunos que vão para o Japão, né, todo ano, então o consulado participa nisso, né? Interessante, interessante. Agora, professor, esse trabalho naturalmente leva o aluno a determinadas pesquisas daqueles autores importantes japoneses. Sim. E eu lhe pergunto, há possibilidade de se fazer, por exemplo, uma biografia de um autor desse? Sim, inclusive a gente, acho que falta no Brasil, por exemplo, a biografia do Matsubasho, né? Nós não temos uma biografia de peso. Falta de diversos escritores japoneses, como o Nobel de Literatura de 64, né, o Kawabata, Yasunari Kawabata. A gente não tem uma biografia aqui no Brasil, né? Existe no Japão, mas não existe nenhuma tradução aqui ainda. Então, seria o Murakami, por exemplo, que é um escritor contemporâneo, o Haruki Murakami,
também não tem uma biografia produzida no Brasil ou traduzida no Brasil sobre ele. Então, seria interessante se tivesse. Como é que o senhor trabalha essas pesquisas em sala de aula? O senhor vai buscar esses autores fora do país, embora não traduzidos, mas o senhor traz para a sala de aula? Sim, a gente sempre eu faço um levantamento de quais autores estão contemporâneos, por exemplo, estão sendo trabalhados nas universidades japonesas. E aí eu busco resgatar esses livros, né? Eu trago esses livros para o Brasil e os alunos acessam, alguns alunos tateiam ali na tradução, né? Uma forma, e a gente lê os livros como forma de aproximar o aluno? Aproximar o aluno dessa literatura que está lá, principalmente a literatura contemporânea. Mas, ultimamente, no Brasil, a tradução de livros do japonês para o português, né, tem interessado bastante a literatura, né, as editoras brasileiras. Né. As grandes universidades brasileiras, a USP, por exemplo, o senhor criou algum espaço de aproximação com essas universidades para trazer esses homens do sul do país, e que aqui também se estuda japonês, aqui também se fala japonês, se publica em japonês? Exato, fizemos sim, né? Inclusive a USP é a nossa grande parceira. Esse livro do Haruki Murakami que eu estou organizando é com uma professora da USP, um professor da Universidade Federal do Amazonas, o Wagner, e a professora Lika Hashimoto da USP, né? A gente tem essa colaboração, esse intercâmbio de ideias, inclusive realizamos congressos bianuais sobre temas relacionados ao estudo, à pesquisa de estudos japoneses, em conjunto com essas universidades, como por exemplo a Universidade de Brasília, a USP, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Tá certo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de naturalmente agradecer e deixar uma palavra para os seus alunos que lhe acompanham diariamente em sala de aula ou até online, né? Sim, no momento estamos online, né? Eu agradeço a todos, agradeço a você, Ibrahim, pelo esse convite, né, pela atenção, à Rede Amazon Sat, né, também pelo convite, aos alunos, né, que se dedicam bastante em relação à cultura e à literatura japonesa, às diversas instituições que estão sempre apoiando a universidade e fazendo esse intercâmbio de projetos entre a universidade e a comunidade e a sociedade manauara de forma geral. Tá certo. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer especialmente a Magistral e a Importadora TV Lá, nossos fiéis patrocinadores do programa. Agradecer você, telespectador, que há mais de 20 anos nos acompanha na nossa programação, e renovar o convite para estarmos juntos na próxima semana, nesse mesmo horário. Espero por você. Um forte abraço e até lá.